Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Denise, você está me ouvindo bem? Estou sim, Rose, Ai, ouvindo perfeitamente. gente, eu estou num calor tão danado, eu não sei se vocês estão com calor, mas eu estou com calor aqui danado, eu não sei o que que houve. Ah, hoje eu estou achando mais fresco, Rose. Eu estava aqui me abanando com esse calendário velho aqui, porque, olha, estou sentindo super abafada. Estou estranho, estou sentindo muito calor. É porque não tem vento. Eu acho que é. Não tem vento, fica abafado, parece que as nuvens baixam, né? Uhum. O calor danado. Bem, boa noite, meus irmãos, meus irmãos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 5 de março de 2025. E nesse dia, nas quartas-feiras, né, nós estudamos essa obra, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo. Nós estamos estudando o capítulo que trata, deixa eu pegar aqui o título, capítulo 2, O Sal da Terra e a Luz do Mundo, né? O meu livro tem a capinha um pouquinho diferente da capinha de vocês, né? Mas é o mesmo livro, tá? O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo. Esse livro é maravilhoso. Mas antes de nós iniciarmos aqui, nós vamos fazer a nossa prece. Eu só vou pedir a vocês um momentinho para fazer uma coisinha aqui que eu esqueci. Espera um instantinho, gente. É tanta coisa. Deixa eu só dar uma movimentada aqui, que eu esqueci de fazer uma coisinha. Vou pegar aqui o livro. O Sermão do Monte. Realmente. Meu Deus. Meu Deus, eu não estou livre. Nossa Senhora, agora eu não achei. Ah, tá, também está aqui. Ó, está aqui, um momentinho, gente. Eu esqueci de abrir o livro. Vou abrir ele aqui rapidinho. Nossa, eu não sei se é porque eu estava trabalhando, mexendo nas plantas, e por isso que eu. Deixa eu abrir ele aqui rapidinho. Espera aí. Tá. Nossa, um minutinho. Ai, meu Deus. Eu botei o livro aqui. Ah, tá aqui, já restaurar. Que eu sem querer botei ele na lixeira. Simples, maravilhoso. Mas já achei. Estou ficando expert. Ah, isso, já estou indo. Só aumentar aqui o. Tá bom. Então vamos lá. Vamos voltar à nossa aula aqui. Maravilha, fiz tudo isso gravando. Não dei nem pause, para não dar confusão. Mas vamos lá, gente, vamos iniciar aqui a nossa aula. Vocês vão ver eu caçando as coisas, tudo ficou tudo na gravação. Então vamos lá. Diz assim o Cláudio Fajardo. Ah, eu não fiz a prece, né? Então vou fazer a prece
agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que o Pai nos concede, estarmos reunidos aqui mais uma vez para podermos estudar, crescer, aprender, né? E é sempre bom esse trabalho que a gente faz, né? De renovação, de melhoria da nossa conduta. A gente vai percebendo isso no dia a dia. E tudo isso é graças a esses estudos, essas reflexões, essas pesquisas que nós fazemos, que às vezes a gente nem percebe, né? Mas aos pouquinhos a mudança vai acontecendo. Então, que o Senhor continue a nos abençoar, a nos dar esses momentos, né? Acreditando em nós. E nós vamos fazendo esforço pela melhora, mas também pedimos sempre pela ajuda, né? Para aqueles irmãos mais sofredores que nós sabemos que se encontram muito doentes, desequilibrados, se sentindo abandonados, quando na realidade não estão, e que, por acréscimo de misericórdia, eles possam sentir mais forte a presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, vamos lá, vamos começar. Nós começamos nesse item do capítulo 2, que diz assim: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, ele diz assim: a mensagem cristã se diferencia das outras mensagens, daquelas outras pessoas que se consideram, né, com a capacidade de apresentar uma filosofia, uma ideologia. A mensagem cristã se diferencia das demais por nos mostrar que a cada um será dado conforme a sua obra. Porque nas outras religiões, né, em algumas delas, não vou citar todas, né, mas em algumas delas é assim, é, é o famoso toma lá, dá cá. Ah, se você fizer isso, Deus vai te dar aquilo. Até dentro da religião cristã, ainda tem alguns companheiros que, de forma equivocada, pensam assim, dizem, ah, Senhor, me dê isso e eu prometo que eu vou mudar daqui por diante. Mas não tem pessoas que fazem isso, falam isso? Ah, se eu conseguir isso, eu juro que tudo será diferente daqui para frente. Por que ele, do primeiro, procura mudar a forma de ser? Mas ele coloca, a pessoa coloca a sua mudança condicionada a ter ou não recebido alguma coisa. Entendeu? Então a pessoa faz a promessa, aquelas famosas promessas, né? Se eu conseguir isso, eu prometo que vou ficar 15 anos sem cortar o cabelo. Se eu conseguir aquilo, eu prometo que vou comprar uma vela da altura do meu corpo e vou levar até a igreja lá da Aparecida do Norte para acender a vela. Eu prometo que se meu time for campeão, eu vou atravessar, né? A gente vê muito isso. O campo de futebol, da trave de um goleiro à trave do outro, de joelho. A gente vê isso na televisão. São 110 metros, o Beto está falando aqui. Eu canso de ver, às vezes, tem um campeonato, aí o time ganha aquele campeonato, aí no final o jogador vai de joelho, atravessando o campo de uma trave de goleiro a outra de joelho. Mas ele fez isso depois que ele ganhou. Entendeu? Como ele acha que, como Deus deu o campeonato para o time dele, ele vai pagar a promessa. E se ele não tivesse sido campeão? Ele faria a travessia de joelhos? É claro que não. Então, é, a religião cristã é a única que diz isso. A cada um segundo as suas obras. Você recebe aquilo que você deu, de forma proporcional ao esforço que você faz. Nem mais, nem menos. Como diz Joana, a Joana tem uma frase que eu adoro. Se eu não me engano, é do livro Messe de Amor. Ela diz:
Você não pode estar onde teus pés não te levaram. Você não pode receber aquilo que você não trabalhou para conquistar. Então, eu prometo algo que é. E detalhe, hein? Tem pessoas que prometem, né? Conseguem aquilo e, entre aspas, não pagam a promessa. E esquecem até da promessa que fizeram. Ah, não, isso vai dar muito trabalho. Ah, não, isso é muito cansativo. Ah, não, quando eu prometi isso, eu não estava pensando bem o que é que eu tinha que fazer para pagar a minha promessa. E ainda consegue ser infiel à sua própria pessoa, à sua própria promessa. Então, o Espiritismo não tem nada disso. Não tem nada disso, né? Então, a mensagem cristã, ela se diferencia das outras, por nos mostrar que a cada um será dado conforme a sua obra. A obra, é a razão de toda experiência reencarnatória. Você reencarna para realizar obras. É para isso que nós encarnamos, para realizarmos as obras. Então, não é pela crença, como diz o Cláudio Fajardo aqui, ou pela filosofia que abraçamos, que realizaremos em nós o progresso espiritual, mas pelos frutos que rendermos à vida. A qualidade destes frutos é que definirá se é boa ou não a obra. Então, seria bom a gente sublinhar isso. Não é pela crença ou pela filosofia que abraçamos que realizaremos em nós o progresso espiritual, mas pelos frutos que rendermos à vida. A qualidade destes frutos é que definirá se é boa ou não a obra. Porque, às vezes, a pessoa diz assim para o outro: Fulano, você tem que ser da minha religião, porque é a minha religião que salva. Se você estiver na outra religião, você não será salvo, né? Você não vai progredir, você não vai fazer sucesso, você não vai crescer. Aí a pessoa diz: ah, tá, então eu vou seguir para essa religião. Porque me falaram que nessa religião, quem entra, né, para essa religião se dá bem, vai estar com Jesus. Então, eu vou entrar para tal religião, para que eu possa estar com Jesus. Então, tem muita gente que acredita assim. Ah, fulana ali, fulaninha ali, e ela está na outra religião. Se ele está nessa outra religião, já era. Já era. Porque ele só vai crescer, só vai ser vitorioso, só vai ter sucesso, só vai ser salvo se ele tiver seguido a minha. Não tem gente que acredita nisso? Mas aqui ele está dizendo que não. Não é pela crença ou pela filosofia que nós abraçamos que em nós vai ser produzido o progresso espiritual, que nós vamos conquistar o progresso espiritual. Nada disso. Não é nada disso. Tá? E sim, como ele diz aqui, pelos frutos que rendermos a vida, pelas obras que você fizer. A qualidade desses frutos, que os frutos são produto da obra, é que definirá se é boa ou não a obra. Não diz aquele ditado, né? Pelo fruto que você conhece a árvore. Se o fruto é doce, nossa, que árvore maravilhosa. Se o fruto é amargo, você não consegue comer, você sabe que aquela árvore não é boa, né? É importante observar que Jesus nos afirma que é através do ver nossas obras que os homens glorificarão a Deus, né? Só um minutinho, anotando uma coisa aqui.
Eu vou lendo e vou fazendo as anotações aqui. Então, ele diz aqui, é, é importante observar que Jesus nos afirma que é através de ver nossas obras que os homens glorificarão o Pai. Então, se a obra é boa, se essa obra rende muitos frutos bons, os homens, ao verem aquela obra, glorificarão ao Pai. Então, ele vai falar aqui, isso aumenta em muito a nossa responsabilidade, porque aprendemos que através de nossas ações, ou seja, da nossa exemplificação, podemos encaminhar ou desencaminhar criaturas conforme expressa o termo os homens. Então, vamos sublinhar isso aqui, gente. É outra coisa muito importante, tá? Isto aumenta em muito a nossa responsabilidade, porque os homens glorificarão ao Senhor ao ver as nossas obras. Percebeu? Porque aprendemos que, através de nossas ações, ou seja, da nossa exemplificação, nós podemos encaminhar ou desencaminhar criaturas, conforme expressa o termo os homens. Ele não diz que os homens glorificarão ao Pai ao ver as nossas obras, as nossas boas obras? Ora, tudo que você faz, Paulo já disse várias vezes, estamos cercados por uma multidão de testemunhas. E outra frase também que já foi dita é que o exemplo arrasta, não é isso? Então, tudo que você faz será observado, será avaliado pelos homens, pelas pessoas. E se essas pessoas decidirem seguir o teu exemplo, você tem aí uma grande responsabilidade. Se você faz uma coisa boa e essas pessoas vão seguir o teu exemplo, olha que maravilha, não é? Que maravilha! Mas e se você faz algo ruim e algumas pessoas decidirem seguir o que você fez? Aí a pessoa vai dizer assim: não, eu não tenho culpa, ele seguiu porque quis. Ué, claro que você é responsável. Você deixou o fato negativo ali. Aquela outra pessoa, que às vezes não tem muito equilíbrio, não tem muito bom senso, ela pode achar que aquilo é bom. Ou isso é uma grande vantagem. Não tem gente atualmente que adora tirar vantagem, levar vantagem em alguma coisa? Nossa, eu estou precisando de um celular. Aí eu passo na feirinha ali, tem um cara vendendo celular de 3 mil por R$ 300. Caramba, como eu sou sortudo. Mal ele sabe ele que aquele pode ser, como diz para o povo por aí, um celular de sangue. O que é o celular de sangue? É aquele celular que foi roubado de alguém e a pessoa que roubou matou o dono do celular. A gente não vê isso por aí à torta e à direita? Né? Tem até um nome dentro da justiça que chama-se o crime roubo com. Tem uma palavrinha aí, que não me fugiu o nome agora. Quando a pessoa comete um crime e aquele crime redunda em homicídio. Oi? Latrocínio, né? Latrocínio. É roubo seguido de morte, é o latrocínio. Que eu tenho vários tipos, né? Mas quando é roubo seguido de morte, é latrocínio. Aquele pode ser um celular de sangue. Não sei se vocês viram há pouco tempo, em São Paulo, tinha um rapaz, ele era. Fazia. Oh, meu Deus, a palavra foi. Andar de bicicleta, né? Era corredor, né? Ciclista, ciclista. Então, todo dia, bem cedo,
Ele pegava a bicicleta dele, ele botava o uniforme dele, o capacete dele, e saía para andar de bicicleta numa área lá de São Paulo. Oi? Não entendi. Então, ele saía, eu não consegui entender, não, mas deixa para lá. Ele saía, né, para caminhar de bicicleta todo dia de manhã. Então, o que aconteceu um dia? Ele vinha com a bicicleta dele, ó, parou na calçada e pegou o celular. Eu acredito que ele até, porque normalmente essas pessoas botam, né, um aplicativo no celular para verificar quantos quilômetros a pessoa andou, né, caminhou, correu ou percorreu de bicicleta. Então, ele tirou o celular do bolso e estava ali avaliando, né, o percurso dele. Veio dois rapazes numa moto, pararam do lado dele. O que estava pilotando a moto puxou o celular da mão dele. E o que estava atrás simplesmente pegou o revólver e deu um tiro nele. Ele morreu. Eu acredito que ele nem soube o que o afetou. Porque foi tão rápido, sabe? Eles pararam do lado, um entrou no celular e o outro já chegou com a mão. O tiro nele. Ele não teve reação nenhuma. Ele só tomou aquele susto de ver o celular sendo arrancado da mão dele. E quando ele toma aquele susto, o outro dá um tiro dele e cai. Um tiro e morre. Esse é um celular de sangue. Que daqui a uma semana, talvez, depois de ser levado, às vezes, para a loja, né? Onde aquela pessoa lá da loja desbloqueia esses celulares e também acaba sendo responsabilizado também, moralmente também, porque ele vai pegar aquele celular, vai desbloquear, sabendo que é um celular roubador, vai preparar o celular todo, formatar, para tirar todas as informações do celular, e aquele celular vai aparecer numa barraquinha de alguém numa praça para ser vendido, num preço bem reduzido. E aí você vai lá e compra o celular e diz: nossa, que sorte eu tive. Comprei um celular de primeira linha, num preço pequenininho. Lógico que você, sendo uma pessoa inteligente e do século XXI, você sabe que um celular daquela marca não pode ser vendido por aquele preço irrisório. Então, aquele celular deve ser um celular roubado ou até um celular, como o pessoal chama, celular de sangue. Aí ele diz: então, se você faz isso, você está deixando um exemplo. Porque às vezes você tem um irmão, você tem um filho, não é? Que ele está vendo isso, você comprando esse celular. Amanhã ele tem um dinheirinho, ele vai querer também comprar um celular, igual você comprou, levando a tal da vantagem que você acha que está levando vantagem. Então você está desencaminhando pessoas com o seu exemplo. Agora, se você faz algo bom, outras pessoas poderão seguir o seu exemplo. Então você também está encaminhando pessoas. Deixa eu ver. Para poder. Isso é bom para você. E nós somos responsáveis. A pessoa vai dizer assim: mas não fui eu que roubei o celular. Não fui eu que matei aquele rapaz. Não fui eu que formatei o celular. Não fui eu que vendi o celular. Então, eu não tenho culpa. Tem. A partir do momento que você compra, e quando você compra, você está dando o quê? Você está simplesmente incentivando aquela atitude. Porque ele vai dizer: opa, amanhã eu vou trazer mais, porque eu sei que eu tenho um cliente. Então você está incentivando. Porque se não houvesse clientes para esse tipo de produto, ele não venderia. Ele não venderia. Não é? Ele não venderia, não tem cliente. Mas ele vende porque ele sabe que tem pessoas que vão comprar aquilo ali. E detalhe, hein? Você ainda corre o risco de ser preso. Porque a polícia, às vezes, consegue monitorar quem comprou. Porque quando você liga o celular, eles têm vários tipos de sistema, né? E eles conseguem monitorar esses telefones roubados.
que outro dia mostrou na televisão a delegacia chamando as pessoas para ir à delegacia buscar celular que foi roubado, que foi revendido, e a polícia conseguiu localizar o celular e o novo dono. E foi lá, trouxe o celular de volta e devolveu para a pessoa que perdeu o celular através do roubo. Quer dizer, no final você ainda pode ir para a cadeia ou pagar uma multa muito cara por estar comprando um objeto, né, roubado. Vira Então, um receptador. exatamente, um receptador. E muitas pessoas são, porque a polícia está conseguindo localizar o aparelho por um sistema aí, e ele vai lá, chega lá no novo dono, e você paga o preço por isso. Aí vem a polícia bater 6 horas da manhã na tua porta. Olha o vexame perante a vizinhança. E ainda sai algemado. Ainda sai algemado. Aí depois vai dizer, ó, senhor, eu não merecia isso, né? Então ele diz aqui, sempre, em qualquer lugar em que estejamos, seremos vistos e reconhecidos conforme nos mostrarmos. Volta Paulo, estamos cercados por uma multidão de testemunhas, né? Então, ó, sempre e em qualquer lugar em que estejamos, seremos vistos e reconhecidos conforme nos mostrarmos. Nós, os que já temos a condição de entendermos a mensagem da Boa Nova, somos, desta maneira, mais responsáveis. Ele mesmo ter nos dito, visto ele mesmo, Jesus, mesmo ter nos dito, que muito se pedirá a quem muito se tiver dado. Então, Jesus deixou isso bem claro. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Se você hoje tem clareza, uma clareza maior das coisas, da verdade, da lei, não haverá desculpa para você. Isso é outro fato aqui. Porque tem aquelas pessoas que a gente sabe que não tem conhecimento. Aí eu sempre lembro do Pedrinho, né? Do Pedrinho lá do Livro Recordação da Mediunidade. Aquelas pessoas muito simplórias, aquelas pessoas que, inocentes, né? Que você fala as coisas, a pessoa não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Sabe, aquela pessoa que ela não sabe, a Maria vai para as outras, com as outras. Às vezes você diz assim, é impossível que a pessoa saiba disso. Não, às vezes a pessoa é tão simples, né? Que ela não tem, ela não conhece, ela não sabe disso. E às vezes ela segue até um líder que só diz para ela assim, ó, faz o que eu mando, faz o que eu mando, faz o que eu mando, né? E ela não reflete sobre o que aquela pessoa está mandando. Aquela pessoa diz assim, é isso que é verdade. Ela acredita, pode ser um absurdo. Mas como é o doutor que falou, como foi o pastor que falou, como foi o padre que falou, como foi aquele moço lá do centro que falou, e ele tem mais conhecimento que eu, então se ele fala, eu não tenho razão. Então tem pessoas que não têm essa condição de discernir. Aí tem aquele ditado que diz: a nossa ignorância nos defende. A nossa ignorância nos defende. Quanto mais ignorante a pessoa for, menos responsável ela é. Agora é o nosso caso? Não é mais o nosso caso. Não é mais o nosso caso. Que Emmanuel falou: quem tem 5 minutos de evangelho já tem muito. O suficiente para saber o que é certo e o que é errado. Emmanuel disse isso. Então ele diz aqui, né? Porque aprendemos que através de nossas ações, ou seja, da nossa exemplificação, podemos encaminhar ou desencaminhar criaturas conforme expressa o termo os homens. Sempre em qualquer lugar em que estejamos, seremos vistos e reconhecidos, conforme nos mostramos. Nós, os que já temos condições
de entendermos a mensagem da Boa Nova, somos, desta maneira, mais responsáveis, visto ele mesmo, esse ele é Jesus, visto ele mesmo ter nos dito que muito se pedirá a quem muito se tiver dado. Então, muito se pedirá a quem muito recebeu. Desta forma, a proposta do Cristo é sempre atual. Esse é o problema, vou dizer assim, probleminha, que leva muita gente a fugir do estudo do evangelho, a fugir, né? Ah, não, esse negócio de espírito. Tinha uma pessoa, conheci uma pessoa, e dizia assim: Poxa, fulano, vamos lá na casa, isso há muitos anos, vamos lá na casa espírita, assistir uma palestra. Diz, ah, não, não, negócio de espiritismo exige muito da gente. Eu só vou buscar o espiritismo quando eu já tiver, assim, evoluído mais, progredido mais, entendeu? Sem problemas, quando a minha vida estiver mais equilibrada, mais organizada, aí eu vou para o espiritismo. Aí precisa, amar. Se você está com a vida equilibrada, se você está tudo organizado, se você evoluiu bastante, você precisa? Não, você não precisa. Justamente é para quem precisa, né? Então, é, a proposta do Cristo é sempre atual. Quando o Cristo disse isso, ele não disse para os homens de 2000 anos atrás, ele disse para a gente. Ele disse para quem está aqui hoje. É sempre para quem está no hoje. Se o hoje for daqui a 100 anos, será para esse momento, daqui a 100 anos. Tudo que ele diz, o Jesus diz, é para hoje. Não foi para ontem, porque ontem já foi. E não é para amanhã, para o futuro. Porque o futuro depende do hoje. O nosso futuro depende do hoje. Não depende do ontem. Porque ontem já era. O próprio Chico fala isso. Você não pode voltar no passado e mudar uma vírgula da tua vida. Ninguém. Tudo que você fez já está feito. Você não pode mudar, ir lá e mudar. Mas você pode, hoje, fazer diferente de ontem e preparar um futuro melhor. Então, a chave desse negócio todo é o agora. Então, Jesus, tudo que Jesus falou, ele falou para o agora. Então, a proposta do Cristo é sempre atual. Assim, resplandeça a vossa luz, resplandeça o conhecimento que você já tem diante dos homens. É isso que ele diz aqui, ó. Assim resplandeça a vossa luz. Quer dizer, resplandeça, vou até anotar aqui, ó, um conhecimento que você já possui, né? Que resplandeça o conhecimento que você já conquistou. Né? É isso que ele está dizendo para você deixar resplandecer. Que você já possui, que você já conquistou. Para que vejam as pessoas as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. Então, agora, eu devo deixar resplandecer a minha luz amanhã? Não, é agora. Eu tenho que deixar o exemplo amanhã? Não, agora. Agora. O termo, como ele diz aqui, né? Glorificar quer dizer prestar glória ou homenagem a alguém. Glorificar, adorar, na verdade, o Evangelho também fala sobre isso. Nós só devemos glorificar, adorar a Deus. Só
a Deus, que você deve adorar. Ah, eu vou adorar Jesus. Não, ele não pediu. Só podemos adorar ao Pai Criador. Então, o termo vosso Pai, quando usado pelo Cristo no Evangelho, expressa o Deus segundo o entendimento de cada um. Já até estudamos isso uma vez, quando nós estudávamos umas apostilas, não sei se a Denise lembra, né? Umas apostilas do Onofre, lembra? Ele mostra bem isso, tá? Que como ele diz, glorificar, quer dizer, prestar glória ou homenagem a alguém. E o termo vosso Pai, usado por Jesus no Evangelho, expressa o Deus segundo o entendimento de cada um. Por exemplo, vosso Pai, como você entende Deus? Porque, como nós somos pessoas diferentes, de graus evolutivos diferentes, cada um tem um entendimento de Deus, né? Diferente. Quando ele diz meu pai, é como ele entende, né? Vosso pai, como você entende. Em alguns momentos ele diz meu pai. Está exatamente como está lá naquela apostila, né? Meu pai, como a nos mostrar o pai em dimensões maiores. Porque quando ele diz meu pai, ele é um Cristo. Então, o entendimento de um Cristo, do Pai Criador, é totalmente diferente do nosso entendimento, porque nós ainda somos espírito de terceira ordem. Nós não conseguimos entender o Pai com a dimensão que Jesus já entende. Nós não podemos, não temos condições disso ainda. Então, a gente estuda para poder o quê? Aumentar o nosso entendimento em relação ao Pai Criador. Inclusive, quando Jesus chegou à Terra, uma das tarefas dele foi apresentar para a gente Deus como Abba. Abba quer dizer paizinho. Abba em hebraico é paizinho. Porque as pessoas viam Deus como aquele ser onipotente, os homens daquela época, não é? Que castigava. Tanto que a gente tem os castigos de Deus, a mão de Deus vai cair sobre você, não é? Deus vai te castigar. Como é que o povo judeu falava de Deus? Sempre com aquele temor, não é? Deus vai castigar. Se você não fizer exatamente como os sacerdotes mandam, como a lei preconiza, Deus vai punir você severamente, até tirando a tua vida. Lembra? Até tirando a sua vida. E Jesus vem e mostra que Deus é Pai. Então ele chama Deus de Abba, quer dizer, papai, papaizinho, né? Ele mostra que esse Deus é amoroso, é carinhoso, é um Deus que tem misericórdia de seus filhos, que não afasta seus filhos, porque essa era a visão, né, daquele Deus sentado no trono, mau, duro, que fazia com que as pessoas tivessem tinham medo de Deus, tanto que fala de o temor a Deus. E ele vem mostrar outra coisa, o Deus de misericórdia, o Deus de amor, né? Então, quando Jesus diz meu Pai, é como nos mostrar o Pai em dimensões maiores, isto é, conforme o seu entendimento, o entendimento dele, o que ainda é inacessível, né? Aqui, ó, o que ainda é inacessível à nossa pouca evolução. Por isso que a gente tem que estar sempre estudando, refletindo, pegar o Evangelho, para ver como Deus é misericordioso, para que a gente possa aproximar o nosso entendimento do entendimento de Jesus. Mas isso é uma coisa que a gente vai fazendo paulatinamente, com o tempo. Nós ainda não temos
condições, né, de ter essa visão, esse entendimento de Deus. Mas a gente precisa. E, como diz o outro, né, e podando quer dizer, e retirando essas ideias antigas que a gente ainda tem de Deus. Porque a gente ainda tem ideias muito antigas, preconceituosas sobre Deus, né? Achar que Deus só ajuda aqueles que são bons, achar que Deus não ama quem vive à margem da lei, que considera esse, né, filho ingrato, filho mau, que só os bons vão para o céu, os maus vão para o inferno. A gente não escuta isso todo dia? A gente escuta isso todo dia. Que o obsessor é mau. A gente fala isso dentro da nossa religião, né? Sobre o obsessor. O que é isso? O que a gente está fazendo? Que o obsidiado é a vítima e o obsessor é o Satanás. Às vezes, é o contrário. É o contrário. Aí ele vai dizer aqui, ó, o glorifiquem a vosso Pai. Quer insinuar a forma como já podemos homenagear a Deus. Então, Jesus diz, o glorifiquem, palavras de Jesus, né? Tanto que está em itálico, está destacado. O glorifiquem a vosso Pai. Quer Jesus insinuar a forma como já podemos homenagear a Deus. Então, como eu posso homenagear a Deus? O glorificando com as minhas boas obras. Por isso que ele vai dizer isso. Ele disse aqui, né? Que é através de ver nossas obras que os homens glorificarão o Pai. Então, eu vou glorificar o Pai com as minhas boas obras. Aí ele diz aqui, né? A prática do bem, como eu posso glorificar ao Senhor? A prática do bem e do amor em nosso campo de ação, isto é, no relacionamento com o próximo. Isso é a forma de glorificar a Deus. Aí eu vou entender quando Jesus diz assim, né, que nós poderíamos resumir os 10 mandamentos em um só. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você está glorificando ao Pai. Porque se você ama o próximo, você está buscando o quê? Servir ao próximo. E Jesus disse isso. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quando você ama o seu próximo, é porque você está o quê? Buscando servir ao seu próximo, ajudar o seu próximo. Nesse momento, você está glorificando a Deus. Essa é a forma de glorificar a Deus. E aí eu vou repetir aqui, ó. O glorifiquem a vosso Pai. Quer insinuar a forma como já podemos homenagear a Deus, que é a prática do bem e do amor em nosso campo de ação, isto é, no relacionamento com o próximo. Prática essa que nos conduzirá aos céus, que, na verdade, é o equilíbrio de nosso estado íntimo, quando em sintonia com o Criador de todas as coisas. Então, quando você entra em sintonia com Deus, né, você alcança o quê? O equilíbrio do seu estado íntimo. E aí você está glorificando a Deus. Aí a gente compreende tudo isso, que a gente ouvia muito falar, glorifique o nosso Pai. Aí você ficava, quer dizer que glorificar é aleluia, Senhor, não é isso? Aleluia, Senhor, estou glorificando o Senhor. Assim seja, na doutrina espírita, né? Assim seja, Senhor, meu Pai que está nos céus. Aí a gente achava que isso era glorificar ao Pai. Né? Bendito o Senhor, estou glorificando o Senhor.
Eu estou fazendo o quê? Estou soltando palavras. Mas glorificar o Senhor não é através de palavras. Aleluia, irmão, assim seja, bendito o Senhor. Não é assim. Porque um monte de hipócrita fala isso. Ou não? Um monte de hipócritas falam isso. Aí eu lembro daquela questão do livro dos médiuns, que para os espíritos, a palavra Deus na boca de alguém que não tem evolução moral, que não tem uma conduta reta, não tem valor nenhum. Lembra que ele fala isso no livro dos médiuns? A palavra Deus na boca daquele que não faz por melhorar, não tem valor nenhum. E eles não vão respeitar. O outro dizendo, saia daqui em nome de Deus. Ele só vai obedecer se ele vê elevação moral do que ele está falando. Se ele não vê elevação moral, aquela palavra Deus na boca daqueles outros, não tem valor nenhum. Então, glorificar não é a palavra também. Não vou dizer que a palavra não tem valor, mas mais valor tem ação. O que é a caridade? A caridade não é o amor em movimento? Caridade é o amor em movimento. É a nossa ação que vai realmente glorificar o Pai. A nossa ação no bem, a nossa ação buscando servir, como Jesus disse, eu vim para servir o nosso próximo. Aí a gente vai entender tudo o que Jesus quis dizer. Quando ele fala isso, eu vim para servir. Por quê? Porque eu quero glorificar o Senhor. E eu vou glorificar o Senhor com as minhas boas ações. E essa é a lição que eu estou passando para vocês. Glorifiquem ao Senhor, mas com boas ações, amando o seu próximo, servindo, sendo misericordioso. É assim que você vai glorificar o Senhor. E ao glorificar o Senhor, você alcança o quê? O equilíbrio do seu estado íntimo, porque você entra em sintonia com o Criador de todas as coisas. Fecha, fecha, fecha aí. Aí você diz assim, aí a gente para pensar, difícil fazer isso? É difícil? Não, não é difícil. Não é difícil. Ô, Rose, eu acho que não é difícil, mas é uma questão de disciplina, porque a disciplina sem ação não torna-se disciplina. Você tem que ter ação, É também questão de vontade. Eu vou ter é vontade. vontade. Quando Jesus fala no Evangelho, é, Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3, né? Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porque a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Retribuir o mal com o bem. Se você aprender a retribuir o mal com o bem, você está glorificando ao Senhor. Pronto. Retribui o mal com o bem. Fazendo isso, você está glorificando ao Senhor. Você está alcançando seu equilíbrio íntimo, você está entrando em harmonia com o Criador. Pronto. Não é nenhum bicho de sete cabeças. É aprender. É a disciplina que a Inês falou. É a vontade. Nós já sabemos isso. Por isso que Jesus falou: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Você já aprendeu que a melhor forma de glorificar o Pai é retribuindo o mal com o bem. Acabou. Quem retribui o mal com o bem, ama o inimigo, ama o adversário. Não ama? Pronto. Pronto. Você aprendeu a glorificar o Pai através da ação, através da prática da caridade, pela boa ação. Caridade para com o outro, mas principalmente caridade para com
você mesmo. Por que caridade para comigo mesmo? Denise, me diz aí, por que isso é caridade primeiro para comigo? Porque se eu não me amar, não fizer o que eu tenho que fazer, o melhor para mim, eu não vou conseguir fazer a caridade para os outros. Porque eu fazendo, O retribuindo uma melhor para mim é procurar o meu progresso, a minha coisa, melhoria. eu vou parar de sofrer, não é? E ainda Então, vou ajudar os outros a pararem também, né? mas o beneficiado sou eu. Isso aí. Vou parar de sofrer. Vou ajudar ele, mas eu sou a primeira. Sempre nós somos os primeiros beneficiados. É de lei, é da lei. Eu sempre serei o primeiro beneficiado, porque eu vou parar de sofrer. Eu vou crescer, eu vou progredir, vou ajudar o outro. Agora, se o outro quiser seguir em frente, é problema dele. Mas eu já dei, eu avanço. Independente, eu ajudo o outro, mas se o outro quiser usar isso para o bem ou para o mal, já é problema dele, é livre-arbítrio dele. Mas eu já sou beneficiada. Já sou beneficiada. Né? Então, eu sempre serei o primeiro beneficiado nessa equação. Sempre serei o primeiro. Eu trouxe aqui um texto do livro Sermão da Montanha, eu vou compartilhar aqui, do livro Sermão da Montanha. O texto é sobre esse assunto que nós estamos falando, tá? Que é o sal da terra e a luz do mundo. Então, Humberto Roden, que é o autor do livro Sermão da Montanha, ele diz assim: quando Jesus fala, né? Assim brilha a vossa luz perante os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que vejam os efeitos visíveis e glorifiquem a causa invisível. Ele quer dizer isso, tá? Ele quer dizer isso. Que a gente veja os efeitos visíveis e glorifiquem a causa invisível. A causa invisível é Deus. O ego humano, sendo apenas uma função do eu divino, nada fez por si mesmo. Assim como uma ferramenta não produz nada se não for o bem, se não for usado pelo homem. O nosso ego indisciplinado, ele não fez nada de bom para a gente até agora. Não existe no mundo físico nenhum elemento incontaminável, exceto a luz. Todas as outras coisas aceitam a impureza. Como, por exemplo, lavamos com água pura um objeto impuro, a água se torna impura na mesma razão, e que purifica o objeto impuro. Ela não pode neutralizar, senão apenas transferir para si as impurezas do outro. A água é sumamente contaminável, desculpa. A água é sumamente contaminável ou vulnerável, a gente sabe. Você está com a mão suja, cheia de barro, vê um balde de água limpa, você lava a mão ali, quando você acaba de lavar, vai olhar a água, está toda suja. Só a luz, que é a verdade, é incontaminável, invulnerável, pode penetrar em todas as impurezas do mundo sem se tornar impura. Quando Jesus esteve aqui, o que ele falou? Eu venci o mundo. Ele esteve no mundo e não se contaminou com as coisas erradas do mundo, né? Esta, sem dúvida, a mais pura glória do homem crístico, poder ser puro no meio dos impuros e das impurezas em derredor. Purificar as impurezas sem se contaminar com essas impurezas é o máximo de invulnerabilidade. Essa invulnerabilidade interior é pureza, pureza de coração. Então, quanto mais puro você for, mais você se torna invulnerável, incontaminável, né? Essa impureza da invulnerabilidade nasce unicamente da experiência clara e nítida da verdadeira natureza humana, que é essencialmente divina. E como Deus é puro e invulnerável,
deve também a essência divina do homem. Nós fomos criados, lembra? À semelhança de Deus. Nós temos os atributos divinos em dose menor, mas temos os atributos divinos. Somos criaturas divinas, né? Então, Deus é puro e invulnerável. Deve também a essência divina do homem participar dessa pureza e invulnerabilidade. A impureza consiste na ilusão de que o pequeno ego humano realize coisas espirituais e possa produzir a redenção do homem. Então, nós pensamos, às vezes, que o nosso ego, nós, o homem ainda vaidoso, orgulhoso, cheio de vícios, possa obter a redenção, a nossa redenção. Não. Como nós, espíritos ainda tão infelizes, possamos obter, no grau evolutivo que nós nos encontramos, a nossa redenção, né? E ele diz aqui, como pensava aquele ego luciférico que tentou ao Cristo do deserto, a pretensão dele, né? Achando que podia desviar Jesus. Egoísmo é impureza, e tanto mais vulnerável o homem, quanto mais impuro, quanto mais egoísta, e tanto menos vulnerável, quanto mais puro de coração. Essa pureza do coração nasce do conhecimento da verdade, ao passo que a impureza nasce da ilusão. Então, a pureza do coração nasce da luz que temos dentro de nós, ao passo que a impureza nasce da ilusão. A ilusão de que eu sou poderoso, a ilusão que eu me basto, né? Nem um homem purificado pelo conhecimento da verdade sobre si mesmo, aquele que sabe que ainda é um espírito inferior, que aquele que sabe que ainda é um espírito que precisa crescer muito ainda para poder, né, ser vitorioso, como diz Sócrates, eu sei que nada sei, que é humilde, né? Então, nenhum homem purificado pelo conhecimento da verdade sobre si mesmo se orgulha da sua espiritualidade, mas agradece humildemente a Deus por essa dádiva, porque sabe que não foi ele, seu ego físico, mental, que produziu esse efeito, mas que foi a graça de Deus. É graças à misericórdia de Deus que hoje nós estamos aqui. Não é graça a nós mesmos, é graças à oportunidade que Deus me dá da reencarnação. Porque se a existência do homem fosse única, uma só, onde é que nós estaríamos? É uma vez só, tá? Você vem e encarna, uma vez só. Não importa o tempo que você vai ficar aqui. Se você não tiver aproveitado bem, vai lá para aquele lugar que é um pouquinho mais quente, né? Que você idealiza como um lugar quente, aquelas coisas, né? Acabou. O que seria de nós? Eu tenho esse poder de, de me dar quantas oportunidades eu precisar? Claro que não. Quem me deu os talentos que eu tenho? Foi Deus. Quem me proporcionou todas essas oportunidades? Foi Deus. Eu não conseguiria fazer nada disso. Nada disso. Então, esse homem espiritualizado, ele agradece humildemente a Deus por essa dádiva, porque sabe que não foi ele, homem, né? O homem, esse que tem o ego físico-mental, que produziu esse efeito, mas que foi a graça de Deus. Nenhum homem purificado pelo conhecimento da verdade sobre si mesmo se sente ofendido por atos, palavras ou opiniões injustas dos outros, porque sabe que essas ofensas não atingem o seu verdadeiro eu divino, senão apenas o seu falso eu humano. Porque, como já aprendemos, né? Se o que aquela pessoa falou, ela me ofendeu, me agrediu verbalmente, fez algo contra mim. Quando eu recebo essa agressão, essa ofensa, o que me foi ensinado? Reflita sobre ela. Será que lá do fundo ela não traz algo de verdade sobre você? Às vezes é a oportunidade que você está tendo de refletir sobre você mesmo e mudar alguma coisa. Agora, se você tem consciência tranquila de que aquela agressão, aquela ofensa, aquela palavra não tem nada a ver com você, que a sua consciência não te condena, esqueça. Não dê valor àquilo. Não dê valor àquilo.
E peça a Deus que abençoe aquela criatura, que ajude, não é? É o amar ao inimigo. Esse homem sabe que nenhum mal que outros lhe faz mal, porque não o faz mal. Por isso que a agressão de um homem ignorante a um homem de bem, a um homem que está procurando se elevar, não o afeta. Porque ele sabe que nenhum mal que os outros fazem contra ele lhe faz mal. E por que não faz mal a ele? Porque não torna um homem mau, não torna um homem vingativo. Ele não vai procurar se vingar. Então, todo mal que ele me fizer não vai me atingir, não vai me fazer mal, porque não pode me fazer mal, não pode me fazer um homem ruim, porque eu não me deixo tocar pela impureza. Percebeu como isso é claro? É claro. Agora, se eu me sentir ofendido, aquilo vai me fazer mal, porque vai me tornar uma pessoa má, porque eu vou querer o quê? Retribuir a agressão. Então, ele está falando do mal com L, que é o contrário do bem, e o mal com U, que é o contrário de bom. Entendeu? Não pode me fazer mal com L, porque não me torna mal com U. Então, isso é muito interessante, né, para a gente refletir. E para a gente encerrar, vamos pegar esse último parágrafo assim, aqui. Assim podemos seguramente afirmar que o amor ao próximo como a ti mesmo longe está de simplesmente ser norma de conduta moral. Longe está de simplesmente ser norma de conduta moral, mas é fato essencial para a conquista de nossa felicidade. Então, não é apenas um chavão, né? Amar ao próximo a ti mesmo. Não é só um chavão, uma frase que eu fico falando por aí. Não. É fator essencial para a conquista da nossa redenção, para a conquista da nossa felicidade. É entender o verdadeiro sentido dessa frase: amar ao próximo como a ti mesmo. A gente precisa entender o verdadeiro sentido dessa frase. Porque às vezes a gente usa muito essa frase e ela se torna uma frase para botar ali, como o pessoal diz, na porta da geladeira. Mas a gente não reflete sobre ela. Tá? Então, ela é fator essencial para a conquista da nossa felicidade. O reino dos céus não virá com aparência exterior. Ele está dentro de vós. Ele está dentro de nós. Por isso, Jesus diz: deixa brilhar a vossa luz. A partir do momento que você deixa brilhar a vossa luz, você consegue o equilíbrio íntimo. E aí você sintoniza com o Criador. E aí você é verdadeiramente feliz. E aí você sente esse eu crístico forte dentro de você. Eu achei lindo essa aula de hoje, sabe? Achei muito, muito, muito instrutiva, podemos dizer assim, né? Muito instrutiva. É uma coisa para a gente refletir um pouco mais, tá? Gente pegar isso aqui, refletir um pouco mais, porque é de uma importância fantástica. E a gente vai compreendendo aqui o seguinte: por que Gandhi falou que se todos os livros religiosos do Buda desaparecessem, só sobrasse o Sermão da Montanha, que começa com as bem-aventuranças e se completa com essa lista de ensinamentos de Jesus, você realmente não teria perdido nada. Porque o Sermão da Montanha é o conjunto dos ensinamentos do Mestre Jesus. Ali está tudo que nós precisamos
para alcançar as regiões mais celestes, né? Então, nós vamos dizer, alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Olha, Rose, eu achei que foi uma aula de muita reflexão mesmo, muito aprendizado, e que nós nos sentimos assim, muito balsamizados, sabe? Com muita leveza, e isso nos propicia levar mesmo a esse entendimento cada vez maior. Estamos mais próximos, mais chegando a Jesus, a Deus nosso Pai. Exatamente, minha amiga, exatamente. Então, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, tá? Olha, capítulo 3, a lei e os profetas. Bota a data aí, dia 12/3, 12 de março, capítulo 3, a lei e os profetas. Então, daqui a pouco nós temos nossa irradiação. Denise, eu vou mandar a lista para você, tá? Que eu ainda não mandei, vou mandar. É pequenininha, não se preocupe. Então, nós vamos iniciar aqui a nossa irradiação, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga, por todas as graças que nós temos recebido. E com certeza a aula de hoje foi uma dessas graças. Porque isso aí, ó, entrou na nossa cabeça e vai mexer lá no nosso cérebro, na nossa mente, e vai nos ajudar bastante para a gente saber como proceder melhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que possamos continuar firmes na nossa caminhada, tá bom? Então, eu vou passar aqui para você, tá, Denise? Ah, Deixa eu botar aqui. Gratidão, Rose, foi maravilhoso. não esquece de interromper a gravação. Vou interromper agora para gente. Um beijo no coração de todas.